Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Está presente nesta conferência o Sr. Dênio Alves Lindo, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e André Falcão, CRO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Dênio, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Dênio, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Desktop. Hoje tenho o prazer de contar com a presença do nosso diretor financeiro, de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e do nosso diretor de Receitas, André Falcão. Iniciarei a apresentação destacando os principais resultados do trimestre, abrangendo tanto os principais indicadores operacionais quanto os indicadores financeiros que refletem a nossa performance e os avanços obtidos ao longo do período. Na sequência, nossos diretores trarão uma visão mais detalhada sobre os números e os principais fatores que impactaram nossos resultados, proporcionando uma visão mais aprofundada sobre o desempenho da companhia no trimestre, e falaremos também sobre os direcionamentos estratégicos que têm guiado a nossa evolução. Em julho, logo após o fechamento deste último trimestre, a Desktop completou 4 anos desde o seu IPO. Um período marcado por forte crescimento operacional e financeiro, no qual consolidamos nossa posição de destaque no interior e litoral do estado de São Paulo. Desde o segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou uma trajetória de sucesso em termos de crescimento e geração de valor, equilibrando expansão orgânica com inorgânica, ampliando de forma consistente a sua presença geográfica para as principais cidades do estado de São Paulo e entregando incrementos expressivos em sua cobertura de rede, base de clientes e resultados financeiros. Ao longo desses 4 últimos anos, entregamos um crescimento de 253% na nossa base de acessos, valor superior ao dos demais players listados do setor. Entregamos também um crescimento de 305% na nossa receita líquida, alcançando 297 milhões de reais neste último trimestre. Nosso EBITDA ajustado totalizou 154 milhões de reais, 377% superior ao valor de 4 anos atrás, atingindo e sustentando uma margem de 52%, reflexo do amadurecimento da companhia e dos ganhos contínuos de eficiência operacional. Nosso lucro líquido ajustado atingiu 35 milhões de reais, valor 512% superior ao atingido no mesmo período de 2021, com uma margem de 12%, 4 pontos percentuais de evolução, mesmo em um ambiente macroeconômico muito mais desafiador. É válido destacar que tal evolução financeira e operacional foi consequência de um contínuo trabalho de entrega de produtos e serviços de ponta, reflexo da cultura que propagamos incansavelmente dentro da companhia, na qual a qualidade é inegociável. Além da evolução consistente que apresentamos nos últimos anos, temos convicção de que ainda temos amplo espaço para continuar a crescer
e para ampliar ainda mais a rentabilidade da rede que construímos. Enxergamos oportunidades relevantes no B2C, tanto através do aumento do take-up rate da nossa rede, quanto do lançamento de novos produtos, como, por exemplo, o Desktop+, nossa oferta convergente que combina banda larga fixa e serviço móvel. Também vemos no B2B uma oportunidade relevante e estratégica, com potencial significativo para continuar a gerar novas receitas e sustentar o nosso crescimento nos próximos anos. Passando para o próximo slide, vamos agora para os destaques do segundo trimestre de 2025. A nossa receita líquida alcançou R$ 297 milhões, crescimento de 6% em relação ao trimestre anterior, reflexo do avanço orgânico da base de clientes e da maior penetração da nossa rede. O nosso EBITDA ajustado somou R$ 154 milhões, crescimento de 7% na mesma comparação, com margem sólida e em linha com o nosso compromisso de eficiência operacional e disciplina de custos. O lucro líquido ajustado da companhia foi de R$ 35 milhões, impactado pelo aumento das despesas financeiras em função do nível de juros ainda elevado. Ainda assim, mantivemos uma conversão robusta de caixa, com este sendo o 9º trimestre consecutivo com conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional acima de 80%. No trimestre, atingimos 4,78 milhões de casas passadas e 1.180.000 acessos conectados, com 17 mil adições líquidas orgânicas no período. Mantivemos o nosso compromisso de crescer com qualidade, expandindo de forma seletiva e com atenção permanente à eficiência no nosso custo de aquisição de clientes. Continuamos focados em entregar um crescimento eficiente e sustentável, assegurando o retorno sobre o capital investido e preparando a Desktop para capturar as oportunidades à nossa frente, tanto no B2C quanto no B2B. E, muito importante, continuamos tendo uma demanda muito grande por nossos produtos e serviços, o que reforça a nossa confiança num futuro promissor para a companhia. Passo a palavra agora para o nosso diretor de receitas, André Falcão. Obrigado, Dênio. Bom dia, pessoal. Vamos agora aos destaques operacionais do segundo trimestre de 2025, que refletem nossa disciplina de execução e foco em valor. A Desktop conta hoje com 57 mil quilômetros de rede, atendendo 4,8 milhões de domicílios em 200 cidades, reforçando nossa liderança no interior e litoral paulista. Encerramos o trimestre com 1,18 milhão de casas conectadas, consolidando nosso crescimento orgânico e a forte penetração nas áreas em que atuamos. Em termos de adições líquidas orgânicas, o segundo TRI terminou com 17 mil novos clientes. Aqui é importante reforçar alguns pontos fundamentais. Primeiro, em julho, observamos uma reaceleração das adições líquidas próximas de 10 mil. Segundo, batemos recorde de vendas no digital, que representou 56% das vendas totais, mostrando a força dos nossos canais digitais e também a evolução do perfil do nosso cliente. E terceiro, seguimos firmes com a estratégia de priorizar a geração de caixa e retorno sobre o capital investido. Na prática, isso significa crescimento mais seletivo com ainda mais racionalidade. Nosso foco agora está na rentabilização da base, ampliando novas avenidas de receita. O Desktop+, nossa oferta convergente de fixo e móvel, que terá aceleração no segundo semestre. O B2B, com pipeline robusto e potencial de tração nos próximos trimestres. E os serviços digitais e complementares, como streaming, aplicativos e novos produtos, que ampliam o ticket médio e aumentam o LTV por diversas frentes. Com isso, construímos uma base cada vez mais rentável, equilibrando crescimento seletivo, monetização e geração de valor sustentável para os nossos acionistas. Agora, passo a palavra para o Bruno Leão. Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Nas próximas páginas, detalharemos mais os nossos resultados financeiros. A receita líquida alcançou 297 milhões, crescimento de 6% em relação ao segundo trimestre de 2024, refletindo o avanço orgânico da base com a maior penetração da nossa rede. O EBITDA ajustado somou 154 milhões, uma evolução de 7% na comparação anual, superando o incremento de receita. A margem EBITDA ajustada da Desktop atingiu 52%,
uma expansão de 0,4% frente ao mesmo período do ano passado. Essa evolução é resultado do foco da companhia na obtenção de ganhos de eficiência administrativa e operacional, aliado ao foco em controle de custos que temos perseguido de forma consistente. O lucro líquido ajustado totalizou 35 milhões, com uma margem de 12%, uma redução de 34% na comparação anual, impactada principalmente pelo maior nível de despesas financeiras e pelo aumento de depreciação e amortização decorrente da expansão de base e investimentos realizados. No acumulado de 2025, a companhia gerou 274 milhões de fluxo de caixa operacional, o que representa uma conversão de 89% do EBITDA ajustado. O CAPEX totalizou 293 milhões, sendo mais relevante na linha de instalação de novos clientes, que totalizou 114 milhões no primeiro trimestre de 2025. Houve a manutenção do CAPEX unitário, compensando eventuais incrementos gerados pela inflação através de melhoria de eficiência operacional. O fluxo de caixa de financiamento foi positivo em 327 milhões, dado o efeito da emissão da nossa 8ª debênture, que abordarei no próximo slide. Encerramos o trimestre com 661 milhões em caixa e uma dívida líquida de 1,6 bilhão, resultando em uma alavancagem de 2,65 EBITDA pro forma anualizado. Concluímos a 8ª emissão de debêntures no montante de 437,5 milhões, com vencimento em 2032. E realizamos também o pré-pagamento da 5ª emissão de debêntures, reduzindo de forma relevante o custo de dívida, de CDI mais 1,3% no primeiro trimestre de 2025 para CDI mais 0,8% no segundo trimestre de 2025, uma queda de 50 bips. Essa foi mais uma etapa concluída em nossa agenda de reperfilamento de dívida, reforçando a nossa estratégia de alongamento de prazo e redução de spread. Esses movimentos reforçam o compromisso da Desktop com a disciplina financeira, atuando de forma diligente em todas as frentes gerenciáveis para seguir investindo de forma seletiva e com foco em geração de valor. Agora, volto a palavra para o Daniel. Obrigado, Bruno e André, pelas suas contribuições. Antes de encerrarmos esta apresentação, gostaria de reforçar o meu agradecimento a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e, em especial, aos mais de 4.500 colaboradores da Desktop, que seguem sendo peça fundamental na nossa trajetória de crescimento. Agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Chagas, da XP. Senhor Luiz, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Aqui do meu lado são duas, tá? A primeira está relacionada ali ao ARPU e ao crescimento de receita. Quando a gente olha a receita ali, cresceu 6% ano contra ano, mas a base cresceu mais do que isso, né? Cresceu 9%, né? Então a gente tem visto uma queda ali do ARPU ano contra ano e tri contra tri. E aí eu queria entender um pouco melhor com vocês quais foram os principais fatores que contribuíram para essa queda de ARPU, se é a competição que está mais intensa ou se teve algum impacto do churn aqui. E aí a segunda pergunta é sobre CAPEX. É um pouco mais ampla aqui, né? Porque a gente vê, quando a gente compara o CAPEX do semestre ou o CAPEX do TRI, a gente compara a evolução ano contra ano, ela cresceu muito mais do que receita, né? Eu queria entender um pouco melhor por que que teve isso. E eu vi que teve um aumento do CAPEX de instalação, né? Que acho que foi um driver principal aqui também. Só que ao mesmo tempo a adição líquida foi menor, então eu queria entender um pouco por que que teve esse aumento de CAPEX acima de receita e como é que vocês estão vendo a trajetória de CAPEX para o segundo semestre, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Luiz. Bruno aqui falando. Para falarmos dos resultados do segundo trimestre, é importante esclarecermos que tivemos desafios pontuais sistêmicos com o rollout de um novo sistema para field service e atendimento,
e uma migração de base relevante de M&A. Esses desafios impactaram diretamente o churn e um consumo maior de ONUs em serviços de manutenção, ou seja, tivemos trocas de ONUs em casos que não havia necessidade de trocá-las. Os ajustes já foram feitos, o churn de julho e agosto já está apontando para baixo e o consumo de ONUs também. Essas ONUs trocadas foram estocadas, criamos uma força-tarefa de RMA e no segundo semestre vamos reduzir de forma significativa a compra de ONUs, que é uma das nossas principais linhas de CAPEX. Tivemos uma redução do CAPEX em 25 milhões no segundo trimestre versus o primeiro trimestre de 2025. A trajetória de queda irá se manter não só na linha de CAPEX de clientes, mas também na linha de CAPEX de expansão de rede, dado que os investimentos em Ribeirão Preto foram realizados no primeiro semestre. Para detalhar mais as variações e perspectivas de receita, passo a palavra para o Falcão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz, aí pela pergunta. Você abordou um pouco de ARPO e falou também de mercado. Então, deixa eu separar aqui para que a gente consiga navegar bem nos tópicos. Falando aqui do ARPO, a gente teve esse impacto pontual no churn, que o Bruno já comentou, e com isso nós tivemos uma maior troca de clientes mais maduros, com ticket mais alto, por clientes novos, que ainda vão descrever a curva principal de avanço de ticket. Mas é importante reforçar que esse efeito não é estrutural. Além do crescimento de base, enxergamos um amadurecimento em um maior ritmo, já agora para o segundo semestre, das iniciativas de rentabilização da base, de novos produtos como o MVNO e do B2B. Falando do mercado, e aí até também trazendo um pouco do tema de Neredes, que ele fica visível a cada trimestre, a gente teve um Neredes impactado pontualmente por esses desafios operacionais internos na frente de churn, e também, aqui reforço, não é estrutural. Não é qualquer mudança relevante a nível mercadológico. Inclusive, o patamar de gross adds não teve qualquer impacto no período, independente dos movimentos de mercado. E seguimos confortáveis com todos os KPIs comerciais que eles seguem saudáveis. Então, a gente enxerga aqui no dia a dia que tudo segue na direção que a gente aponta e espera, tá? O ritmo de crescimento dos próximos meses vai estar mais atrelado a decisões estratégicas internas do que questões mercadológicas. Mas eu já adianto aqui que a gente vai seguir um caminho de crescimento racional, priorizando receita saudável e eficiência operacional. Obrigado pela pergunta. Obrigado, pessoal, super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Senhor Leonardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de fazer perguntas. Acho que do meu lado são duas também. Primeiro, eu queria explorar um pouco sobre a alavancagem. A gente viu que no trimestre teve uma leve deterioração aqui para 2,65 vezes dívida líquida e EBITDA. Só para entender aqui qual patamar que vocês enxergam como confortável, e se vocês puderem também comentar sobre o reperfilamento das dívidas que vocês vêm fazendo e como é que a gente pode pensar nesse impacto aqui no resultado financeiro dos próximos trimestres. E a segunda, acho que sobre margens, né? A gente viu que as margens ficaram bem saudáveis ali, a margem bruta ficou estável, a margem EBITDA com uns 45 bips de expansão ano contra ano. Só para a gente entender como é que a gente pode pensar nesse nível olhando para frente, quais avenidas de alavancagem operacionais vocês enxergam aqui para os próximos trimestres, próximos anos, enfim, se vocês puderem comentar nesse sentido, ajuda bastante. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Em relação à alavancagem, como eu comentei, a gente teve realmente esse desafio pontual aqui no primeiro semestre, com consumo maior de ONU, que acabou levando a gente a fazer compras maiores de ONUs. Então, no segundo semestre, deveria, já com esse tema interessado, a gente deveria reduzir de uma forma significativa as compras, e isso vai fazer com que a gente gere mais caixa. No denominador, com o EBITDA crescendo, deveria também ajudar ali para a equação da alavancagem e para um patamar inferior. Em relação à margem EBITDA, né, a gente já vem fazendo um trabalho há alguns meses muito focado em eficiência
E aí, de fato, né, uma linha aqui de corte de custos, que a gente ainda tem uma avenida para ser capturada em 2025, no segundo semestre, principalmente, né, eficiência sendo gerada de novos sistemas, que vão nos gerar aqui mais oportunidades de ter ganho de eficiência, e também há uma avenida aqui, né, de ganho de rentabilidade, com maior rentabilização do canal do B2C com novos produtos e também com a criação e com a maior escala do B2B, que tem um ticket maior, né, um churn menor e um OPEX marginal e CAPEX marginal menores. Obrigado, pessoal, super claro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Dênio Alves Lindo, para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos pela atenção. Eu gostaria de concluir destacando que, a despeito das incertezas e do cenário macroeconômico desafiador, continuamos crescendo de maneira saudável e sustentável. Continuamos com uma demanda muito forte no B2C e agora também nos novos mercados de B2B e de imóvel, para os quais começamos a dar mais ênfase apenas recentemente. Adotamos o posicionamento estratégico de entregar crescimento de receita com o menor investimento incremental possível. Ou seja, estaremos mais focados agora, nos próximos trimestres, em melhorar nossa geração de caixa, mas sem abrir mão de um crescimento consistente. E como sempre fizemos, vamos manter o foco no ativo mais importante da companhia, que é o elevado nível de satisfação dos nossos clientes. Nos últimos trimestres, investimos pesadamente na qualidade do acesso dos nossos assinantes. Atualmente, já temos 50% da nossa base de clientes com Wi-Fi 6 em suas residências, o que se reflete nos nossos altos índices de satisfação. Essa antecipação de investimentos nos dará fôlego para continuarmos crescendo com qualidade e com menor CAPEX nos próximos trimestres. Obrigado novamente a todos, aos nossos acionistas e colaboradores. Um abraço. A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.